A passagem de poder entre os imperadores romanos costumava ser cheia de mortes e traições. No entanto, houve um período no Império Romano de estabilidade política e relativa paz. Esses anos ficaram conhecidos como o período dos 5 bons imperadores. Esses governantes pacíficos foram Nerva, Trajano, Adriano, Antonino e Marco Aurélio. E nesta série de vídeos iremos abordar a história de cada um deles. Agora iniciaremos com a história de Nerva, o primeiro dos 5 bons imperadores. Marco Coceio Nerva nasceu em 8 de novembro de 35 d.C., na pequena cidade de Nárnia, na Úmbria, 80 quilômetros ao norte de Roma. Ele foi imperador romano de 96 a 98 d.C., e seu reinado trouxe estabilidade após os governos turbulentos de seus antecessores. Nerva veio de uma distinta família romana. Seu pai era um advogado rico, seu avô tinha sido um membro da comitiva imperial na época de nascimento de Nerva, seu bisavô tinha sido um cônsul em 36 a.C. e sua tia era neta do imperador Tibério. Ele ocupou vários cargos oficiais sob vários imperadores durante as dinastias Júlio-Claudiana e Flaviana, ajudando o imperador Nero a suprimir a conspiração de Pisão em 65 d.C., recebendo honras especiais por isso. Além disso, ele serviu como co-cônsul sob os governos de Vespasiano e Domiciano. O assassinato do imperador Domiciano em 96 d.C. pôs fim à curta dinastia Flaviana, dinastia essa iniciada por seu pai Vespasiano no ano dos 4 imperadores em 69 d.C. Como o Domiciano não deixou herdeiros sobreviventes, o trono do império ficou vago. A fim de evitar possíveis distúrbios civis, violência ou guerra civil, uma nomeação temporária ou rápida era necessária, pelo menos até que um candidato melhor pudesse ser encontrado. A resposta para os problemas veio por meio de um homem já doente e velho, mesmo para os padrões romanos, Nerva. Ele era um candidato ideal, que apresentava um forte contraste com seu antecessor. Domiciano não havia sido preparado para se tornar imperador, assim como seu irmão mais velho, Tito. No entanto, a morte repentina de Tito em 81 d.C. trouxe Domiciano ao trono. Embora ele tenha se mostrado um administrador capaz, ele viu o papel de imperador como um meio de poder absoluto, e isso fez com que o Senado fosse praticamente destituído de sua autoridade. Embora ele não tenha negligenciado o bem-estar do seu império, ele executou e exilou aqueles que se opuseram a ele. Perto do final do seu governo, depois de um plano de assassinato falhar, a paranoia tomou conta do imperador, fazendo com que ele dependesse fortemente de informantes. Esse comportamento paranoico levou à crueldade e execuções, e no fim também levou à sua morte. A nomeação repentina de alguém sem vínculos com o trono fez com que muitos questionassem por que Nerva, que era alguém insignificante na política de Roma, havia sido escolhido. Segundo o historiador Suetônio, Nerva havia debochado de Domiciano quando ele era jovem, mas isso era apenas boatos do Palácio Imperial. Houve especulações de que ele havia sido abordado pelos conspiradores na morte de Domiciano, embora houvesse poucas evidências para apoiar essas alegações. Possivelmente, ele aceitou o trono para salvar sua própria vida porque corria o risco de enfrentar acusações de ter supostamente traído o ex-imperador e poderia ser exilado por isso. Embora o exército fosse o único a lamentar a morte de Domiciano, o Senado romano, cansado da tirania do ex-imperador, acolheu Nerva, reconhecendo-o rapidamente como imperador em 18 de setembro de 96 d.C. Eles até concederam a ele o título de Pai da Pátria. A população em geral também parecia acolhê-lo, sentindo uma libertação do severo governo de Domiciano. No entanto, os primeiros meses do seu governo foram conturbados. Estátuas de Domiciano foram destruídas e arcos cerimoniais foram derrubados. Nerva executou muitos dos informantes de Domiciano e concedeu anistia, devolvendo também os bens confiscados aos que haviam sido exilados. De acordo com Cássio Dio,
ele destruiu todos os escravos e libertos que conspiraram contra os seus senhores. E, como era a prática de todos os imperadores recém-nomeados, ele prometeu não executar nenhum senador. Eventualmente, uma sensação de euforia retornou ao império, e a justiça aparentemente havia sido restaurada. Enquanto os cidadãos e o Senado davam boas-vindas ao novo imperador, havia muitos que ignoravam a crueldade de Domiciano e buscavam vingança por sua morte, particularmente o exército e, sendo mais específico, a guarda pretoriana. Domiciano havia dado a eles o único aumento salarial que haviam recebido desde a época do imperador Augusto. Em 97 d.C., ocorreu um motim da guarda pretoriana sob a liderança de seu comandante, Caspério Eliano. Eles prenderam Nerva no Palácio Imperial, exigindo a libertação sob sua custódia de Petrônio e Partênio, dois dos homens responsáveis pela morte de Domiciano. Nerva resistiu, oferecendo seu próprio pescoço para cortar, mas esse gesto foi ignorado e os conspiradores foram presos e executados. Petrônio foi morto por um único golpe de espada, enquanto Partênio teve sua garganta cortada. Embora ileso, o incidente prejudicou a autoridade de Nerva. Ele sabia que não poderia governar sem o apoio dos militares. Isso também o deixou visivelmente abalado, chegando a pensar em abdicar, fazendo-o questionar não apenas sua possível morte, mas também quem o sucederia. Sem nenhum herdeiro próprio, ele percebeu que sua única opção era a adoção, e escolheu como seu sucessor Marco Úpio Trajano. A adoção ocorreu em uma cerimônia pública em outubro de 97 d.C. Deve-se notar que Nerva foi quem nomeou Trajano como governador da Germânia, e, como Nerva sabia pouco sobre relações exteriores e não tinha experiência militar, a nomeação de Trajano foi feita não apenas para fornecer um herdeiro, mas para garantir o apoio das províncias do norte. A limitada experiência política de Nerva mostrou aos que estavam próximos a ele que faltava no imperador mais determinação e originalidade. No entanto, apesar de seu governo relativamente curto de apenas 16 meses e sua tendência a consultar o Senado sobre todas as decisões que tomava, ele fez muito para estabilizar o império. Ele dedicou um novo fórum que havia sido iniciado por Domiciano, nomeado em sua homenagem. Embora alguns afirmem que suas reformas foram apenas para ganhar popularidade, Nerva consertou estradas e aquedutos, construiu celeiros, consertou o Coliseu após a inundação do Tibre, distribuiu terras aos pobres, relaxou um imposto judaico decretado por Vespasiano e ordenou uma redução no número de jogos, numa tentativa de equilibrar o orçamento do império. E ele estava longe de ser o imperador típico, abandonando inclusive o Palácio Imperial, optando por morar na antiga residência de Vespasiano. Sua adoção de Trajano lhe permitiu viver o resto de sua vida em paz. Ele teria dito: "Não fiz nada que impedisse de renunciar ao cargo imperial e retornar à vida privada em segurança." Em 1º de janeiro de 98 d.C., no começo de seu 4º consulado, Nerva sofreu um ataque cerebrovascular durante uma audiência privada. Poucos dias depois, em 27 de janeiro, ele foi vítima de febre e faleceu na sua casa, nos Jardins de Salúcio. Por ordem do atual imperador Trajano, Nerva foi enterrado no mausoléu de Augusto, sendo deificado pelo Senado. Um eclipse do Sol apareceu no dia de seu enterro. E, em breve, veremos que sua ascensão ao trono e a adoção de Trajano iniciariam uma série de sucessores adotados, e Trajano traria uma idade de ouro em todo o império. Por isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Este é o canal Histórias Romanas e nos vemos no próximo vídeo.